Olá, meus irmãos, estou aqui fazendo mais um vídeo para vocês, falando aí da nossa razão de existir, a razão da existência humana, o porquê que nós estamos nesse mundo, o porquê que o nosso Criador nos criou. E dentro deste tema, razão da vida, que é o porquê nós estamos no mundo, eu sempre trago textos, explicando, destrinchando aí verdadeiramente quais são os significados, Principalmente se tratando da Bíblia, eu trago sempre assim versículos da Bíblia, porque as pessoas leem sem entendimento nenhum, levam aí ao pé da letra, levam aí pro lado da carne, e não tem um resultado certo do entendimento dentro de si. Por isso que eu sempre incito as consciências a raciocinarem, O que é raciocinar pela lógica? É você encadear os pensamentos lógicos, porque um pensamento lógico não encaixa com um pensamento absurdo. Então, como Deus é muito sábio, todas as coisas são coerentes, Tudo tem a razão certa, o porquê de todas as coisas, ainda mais se tratando da nossa razão de existir, nós devemos, encaixar os pensamentos coesos para a gente montar o quadro do quebra-cabeça da vida, montar o quadro de entendimento perfeito para então a gente poder praticar. Porque sem entendimento não tem como a gente praticar o que Deus quer de nós, não é verdade? Então eu sempre estou incitando as consciências a raciocinarem e se inclinarem aí ao Espírito Santo de Deus que está dentro de nós, tá bom, meus irmãos? Então, o texto que eu vou ler hoje se chama Pão e Peixe. Vou destrinchar aqui para vocês quem é o pão verdadeiramente e o que significa o peixe, tá bom? A Bíblia é um livro de metáforas, de representações, ou seja, não deve ser lida no pé da letra, mas ela tem representações em nós mesmos. Então todas as histórias da Bíblia, são representações em nós. Então ela não é um livro lá do passado, de história contada, não, mas é um livro super atual, é o manual do ser humano, o manual de como a gente funciona perante o nosso Criador Deus. Então a gente tem que entender o que significa as metáforas em nós para de fato a gente praticar. O pão que desce do céu e nos sustenta a alma é o Espírito de Deus, este mesmo que já nos dá a vida. E o peixe é o alimento que se tira da água, isto é, que tira das palavras, das palavras da verdade. Então essa palavra que eu estou falando aqui para vocês é a palavra da verdade. Então dessa água sai o peixe, sai o alimento, porque alimenta a nossa alma, a nossa sede de saber as coisas de Deus verdadeiramente. Eu sei que você sente saciar a tua alma quando ouve essas palavras, porque você também tem o Espírito de Deus dentro de você, que é o pão do céu, e Ele mesmo testifica isso dentro de você, que eu estou falando a verdade, isso sacia a nossa alma, Então a palavra, o peixe, é o alimento que sai dessa água da verdade, Tanto que diz que João batizava com água. Então esse batismo, meus irmãos, de fato e de verdade, não é com água do lado de fora, essa água aí que a gente tira da torneira ou de cachoeira ou de chuveiro, mas a água que batiza verdadeiramente é essa palavra da verdade, porque ela vai limpando a consciência de todo o engano, de todo o lodo da carne, e vai fazendo a consciência enxergar verdadeiramente o propósito de Deus. Este mesmo que já nos dá a vida, o Espírito que está em nós. E o peixe é o alimento que se tira da água, isto é, que tira das palavras. O alimento que nós comemos sustenta a nossa carne, Os alimentos que a gente come diariamente sustentam a nossa carne. Mas as palavras que nós ouvimos sustentam a nossa alma. O povo come lavagens todos os dias em suas igrejas. Por que eu digo que são lavagens? Porque são palavras de engano, que em vez de limpar as consciências, suja cada vez mais a consciência. Então, nós devemos beber dessa água, mas não a palavra de engano, porque senão você só vai gerar filhos do engano e vai cada vez mais sujar a tua consciência, Então a gente deve ouvir, buscar essa palavra da verdade, essa que eu vos falo, mas que ela está dentro de nós, porque o Espírito que está dentro de nós, meus irmãos, é Ele que nos faz entendido de todas as coisas de Deus, tá? Tanto que na Bíblia também fala que Deus nos assentou uma rocha, uma pedra, uma pedra de esquina, bem firme e fundada. Essa rocha também é o Espírito que está dentro de nós, é dele que brota, e jorra essa água aí da vida eterna, tá bom?
E são esses enganos, essas palavras de enganos que o povo come nas igrejas, que sustentam as suas vaidades, suas avarezas, suas hipocrisias. Mas a palavra da verdade produz amor, paz, compreensão, o entendimento e nos dá a vida eterna. Esta é a verdadeira multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realizou, né? Então não foi que ele multiplicou um pão na carne ou um peixe na carne. Na verdade, o que ele multiplicou foi esse alimento, né? Que nem eu estou falando aqui, esse alimento ele multiplica porque ele alimenta muitas consciências ao mesmo tempo, né? E de uma consciência, você entendendo, você vai passando para outra consciência, né? Então vai multiplicando, essa palavra alimenta quantas consciências quiserem comer desse alimento, né? Quantas almas quiserem se alimentarem, a gente pode multiplicar esse pão e esse peixe, né? Então, essa é a verdadeira multiplicação dos pães e dos peixes que Jesus realizou, a transformação da água para o vinho, que é justamente a consciência deixar a carne e assumir a pessoa do espírito. Esta é a verdadeira cura da cegueira mental, deixar de andar de amuletos e andar pelas próprias pernas, que só assim teremos a ressurreição em Cristo. Como eu disse aqui no começo para vocês, que a Bíblia é um livro de metáforas, então o Evangelho, né, os Evangelhos ali no Novo Testamento, todos aqueles milagres que diz ali que foi Jesus que fez, na verdade não é Jesus que faz aqueles milagres. Aqueles milagres é o Espírito de Deus que faz dentro de cada consciência. Então você vê, a transformação da água para o vinho é que essa palavra da verdade nos transforma, né? Nos desliga da carne e faz a gente se transformar num novo ser. É uma mudança radical mesmo dentro de cada consciência, da água para o vinho. Uma mudança que é tirar a nossa consciência da carne e colocar no espírito, né? Cura o que também? A cegueira, mas não cegueira na carne, mas uma cegueira espiritual, né? Que nem eu falei assim, que eu incito as consciências a raciocinarem, porque o raciocínio é o nosso olho do entendimento. Então, se você não raciocina, você é cego no entendimento. Então, esse é outro milagre que o Espírito faz em nós. Quando você começa a raciocinar pelo Espírito, o próprio Espírito vai curando essa tua cegueira espiritual e você vai passando a enxergar todas as coisas pelo Espírito de Deus. Aquilo que você não enxergava, hoje você começa a enxergar, né? E ele cura o quê? A gente deixa de ser aleijado. O que é o aleijado? Ele anda escorado em amuletos, fitinha, imagens de barro, Bíblia, pessoas, pastores, líderes religiosos, mas você passa a andar pelo Espírito que está dentro de você. Então você começa a andar com as suas próprias pernas, né? E esses são os milagres aí que o Espírito faz em toda a consciência que se entregar ao Espírito. E o último milagre, né, que a representação lá de Lázaro, do Lázaro sair para fora, né, é o ressuscitar. Mas não é ressuscitar na carne, é justamente o dia da nossa morte carnal, que é o dia que nós vamos nascer no Espírito. Isso que é o ressuscitar, o nascer de novo, mas o nascer de novo para uma nova existência. Não mais na carne nós já nascemos, agora nós vamos nascer no Espírito. Só a gente nascendo no Espírito que podemos entrar no reino de Deus. E essa transformação, essa metamorfose existencial se faz dentro de cada consciência, né? Então a tua consciência raciocinando aí pelo Espírito, você vai começar a enxergar todas as maravilhas de Deus, né? E o próprio Espírito dentro de você que vai te mostrar e fazer todos esses milagres dentro da tua consciência. E o último é que você vai ressuscitar e nascer de novo, nascer na existência espiritual. Nosso irmão Pedro também disse assim deste alimento, desejai como meninos novamente nascidos o puro leite racional, para que por ele vades crescendo. Então ele falou assim, deseje, né, como uma criança, você vê que um bebezinho, ele deseja o leite para ele poder crescer na carne. Então agora eu tô falando de um novo nascimento, de um novo ser, que é o nosso ser espiritual. Então a gente está começando do zero, a nossa consciência está começando tudo de novo, mas no espírito. Então que você deseje esse leite racional, que é pelo raciocínio lógico que você vai crescendo nesse novo ser, né? Vai crescendo aí no espírito. E ele diz o que? Mas não o leite falsificado.
que é esse leite aí que se toma nas igrejas, que é o leite do engano. Pois este é o leite do engano. Por isso enche a alma de mentiras. E os sintomas de quem toma o leite do engano, claro, é a depressão, as frustrações, o medo, as angústias e tudo mais que o engano provoca. Porque na verdade a pessoa vai, ouve aquela palavra de engano, né? E é uma cura superficial, não cura a alma continua frustrada, continua vazia, ainda mais nesses finais dos tempos que tem aí as depressões, os pânicos, os estresses, os sentimentos perversos, né? Todas as consciências aí estão em ponto de explodir, porque vivem em tormento, justamente porque não tomam o leite racional da verdade, mas tomam o leite aí do engano, o leite falsificado. Isso não sacia a alma, porque não está bebendo o leite racional, não está comendo peixe, né, que é tirado da água da verdade, não está comendo o pão do céu, que é o Espírito de Deus que está dentro de cada um de nós. Então reflitam, meus irmãos, nessas palavras e busquem se alimentar do verdadeiro pão do céu, né, e beber a verdadeira água que já está dentro de cada um de nós, né? E leia aí os textos que eu posto assim todos os dias no Facebook, meus vídeos, que na verdade eu estou incitando a tua consciência a raciocinar e a buscar o Senhor que já está dentro de você, que Ele é a nossa salvação, Ele é o vindo de Deus para cada um de nós, este Espírito que está dentro de cada um de nós. Então, voltando aqui, né, eu disse que esse leite do engano, só o resultado é a depressão, frustração, medo, angústia e tudo mais que o engano provoca, né? Não são verdadeiramente libertos, estão presos, as consciências estão cativas, presas, né, pela ignorância, mas têm seus intestinos presos. Por isso não entenderam nada do que os profetas falaram, até hoje não entendem, né? E eu tô aqui sempre querendo destrinchar para você e mostrar o verdadeiro entendimento do que os profetas, né? E do que o próprio Jesus também falou, pelo entendimento que ninguém entende, mas eu tô sempre aqui traduzindo essa linguagem para vocês, a linguagem do céu, que é a linguagem do entendimento, é a linguagem que Deus fala com todos nós. Nenhum profeta falou de Jesus, mas falou do Senhor, falou do Cristo, que é este Espírito que já nos dá a vida. Como João disse, nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. João, o Batista, testificou assim pela carne, ó, eu não sou o Cristo. Olha o que João falou, que ele testificou, eu não sou o Cristo, mas fui enviado adiante dele. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado, vim eu, isto é, na carne nós viemos antes por causa da consciência que produzimos, pois é nela que deve ser manifestado o Espírito de Deus. Por isso eu tive que vir na carne antes. Então o que o João disse dele, isso é em todos nós, não só em João. Então ele falou assim, eu não sou o Cristo, Cristo é o Espírito. Então João ele estava falando pela carne, ó, eu não sou o Espírito, mas eu vim para manifestar do Espírito. E por que isso? Justamente porque Deus nos criou na carne para nós produzirmos a consciência. Por quê? Porque é na nossa consciência que é manifestado tudo que existe. É a nossa consciência que pensa, raciocina, forma ideias, dá valor a tudo que existe, manifesta como espelho. Assim como tudo que você põe na frente de um espelho, o espelho reflete o que você coloca na frente dele, assim são as nossas consciências. Tudo que a gente produz consciência, dentro da nossa consciência é como um espelho. Que nem você que está me vendo aí por este vídeo, dentro da tua consciência você está realmente refletindo, assim, eu pela carne aqui falando para você, pelo Espírito, então é o que você está vendo, né? Então dentro de nós, meus irmãos, tem o Espírito de Deus. Então a nossa consciência deve manifestar esse Espírito, né? Então hoje, enquanto nós estamos aqui no mundo, é óbvio que a gente vai manifestar ele pelo entendimento, nós vamos falar pelo Espírito, raciocinar pelo Espírito, agir pelo Espírito, mas de fato nós vamos ver como ele é, esse Espírito está dentro de nós, o dia que a gente nascer no plano do céu. Ou seja, quando esse Espírito voltar a Deus e a carne voltar ao pó, a nossa consciência vai entrar no plano do céu, vai transpor de planos. Aí se diz assim, ó, quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar,
então manifestareis com ele em glória. Que é o que? Justamente nesse dia, o dia do juízo, o dia que esse Espírito que está dentro de nós, o Cristo que é a nossa vida, esse Espírito, se manifestar, que esse dia da nossa morte é o dia que nós vamos manifestar pela nossa consciência com ele em glória. Aí nós vamos ver como ele é, vai ser o nosso corpo eterno, o nosso ser eterno, né? O corpo espiritual. É uma maravilha, meus irmãos, e nós estamos todos dentro disso, tá bom? Então, continuando aqui o texto, ele disse assim, ó, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado, vim eu, isto é, na carne nós viemos antes, por quê? Por causa da consciência que nós produzimos, pois é na nossa consciência que deve ser manifestado o Espírito de Deus, por isso eu tive que vir antes na carne. Mas na carne, eu não sou o Cristo, mas eu vim falar do batismo do arrependimento. Mas há um dentro de vós que batiza com fogo, que é o Espírito de Deus. Ele transformará a tua consciência da água para o vinho. Este é o pão que desce do céu e o alimento que se tira da água da palavra. Então, ó, pela carne, nós não somos o Cristo, né? Mas a gente produz a consciência e pela consciência nós manifesta o Cristo, manifesta o Espírito de Deus, né? E a gente assim, ó, que nem eu tô fazendo aqui agora, ó, eu tô levando essa palavra. Então eu tô batizando quem tá me ouvindo por essa água da palavra. Por quê? Por essa água é o batismo, né? O arrependimento, que você começa a enxergar, você começa a entender o que eu tô falando e você fala, nossa, o propósito de Deus é que eu deixe de andar pela carne e ande pelo Espírito. Então você entende isso e vê que até hoje você andou errado, você andou pela carne, então você se arrepende. Aí você se entrega a tua consciência ao Espírito. Por isso que falou aqui, ó, um dentro de vós que batiza com fogo. Porque você se entregando ao Espírito de Deus que está dentro de você, ele que vai te transformar da água para o vinho, ele que vai fazer esse processo aí, né, dos milagres que eu falei no começo do vídeo, onde ele vai te transformar, né? Vai te desligar da carne e te ligar nele, né? E vai fazer todos os milagres na tua consciência, que você vai passar a enxergar pelo Espírito, né? A falar pelo Espírito, a ouvir pelo Espírito, a andar pelo Espírito. E o último milagre que o Espírito de Deus faz dentro de nós é o nascer de novo, é o ressuscitar na próxima etapa da vida, tá bom, meus irmãos? Então, este é o pão que desce do céu, que é o Espírito de Deus que está dentro de nós, né? E esse é o peixe, que é o alimento tirado da água aí, da água da palavra da verdade, desse leite racional não falsificado, mas o mais puro leite racional, falando aí a verdade de Deus para todos vocês, tá bom, meus irmãos? Então entre no nosso site www.razãodavida.com, nossa página Razão da Vida, né, aqui no Facebook, o meu Facebook também, Michele Mi, e aí o canal do YouTube Razão da Vida 01 com muitos vídeos, muito material, muita música, muito texto, tudo aí retratando a razão da vida, tudo palavra da verdade para saciar a vossa alma, tá bom? Tudo aí o alimento do céu, falando pelo Espírito, para alimentar a tua alma do saber e da verdade que vem de Deus. Um abraço em cada um e até o próximo vídeo.